tarde, pessoal. Certo aí? Estão escutando? Ou não? Pronto, beleza. Então vamos lá. Alguma pergunta em relação às coisas que a gente viu até agora? Sim ou não? Diga aí, Fabiano. Não, só vou colocar essa lista que está aí. Bom, então vamos lá. Na aula passada, a gente fez aí, falou desse teorema, né? O teorema de Laplace, certo? Que ensina a gente calcular o determinante de uma matriz a partir de determinantes menores, né? Você pegar uma matriz n por n, pegar uma matriz n por n, calcular o determinante dela, você pode fazer um somatório, onde no cálculo desses carinhas aqui, que são os tais dos cofatores, no cálculo desses cofatores, você vai calcular o determinante de uma matriz n-1 por n-1, uma unidade menor, certo? Então, só para refrescar aí o que esse teorema está dizendo, vamos fazer um exemplo, né, do cálculo do determinante de uma matriz usando esse teorema, tá certo? Então vamos a um exemplo aqui. Vamos pegar aqui a matriz. Vamos pegar aqui a matriz. Eu vou pegar a matriz 3 por 3 só para a gente não demorar muito fazendo conta, certo? Mas aquilo que eu fizer para uma matriz 3 por 3 vocês podem fazer para uma matriz 4 por 4 sem problema algum. Vamos colocar uma 4 por 4 aqui logo. Mas aí eu vou colocar uma quantidade de zeros razoável aqui para não ter que ficar fazendo muita conta. Sei lá, a matriz aí, 1, 0, menos 1, 2, 3, 5, 0, 3, 2, 0, 1, 1 e, sei lá, 5, 1, menos 1, 0. Bom, vamos calcular o determinante dessa matriz aqui, certo? Beleza? O que é que vocês fariam aí? Bom, pelo teorema de Laplace, eu posso escolher uma linha ou uma coluna dessa matriz para fazer o cálculo do determinante, fazendo o desenvolvimento ao longo dessa linha ou coluna, certo? Que coluna ou linha vocês usariam aqui? Digam aí. Qual linha ou coluna vocês usariam para fazer o desenvolvimento desse determinante ao longo dessa linha ou coluna? Usar a primeira coluna. Se você usar a primeira coluna, você vai precisar calcular quatro cofatores, né? Sim ou não? Porque lembrando, ó, como é que vai ficar o determinante da matriz A? O determinante da matriz A vai ser um somatório com o K variando de 1 até 4, porque a matriz é 4 por 4. Se eu escolher a primeira coluna, então vai ficar assim, ó. A, A, AK1, delta K1, certo?
E aí o que é que acontece? Ó, como todos os elementos da primeira coluna são diferentes de zero, acaba que você tem que calcular todos esses cofatores aqui. Entendeu, Evaldo? É, exatamente. Você precisa pegar a coluna ou a linha que tiver a maior quantidade de zeros possível para evitar ter que calcular esses carinhas aqui. Certo? Então, por exemplo, agora está claro, né? Vamos pegar a segunda coluna, que aí sim, na segunda coluna, nesta segunda coluna, a gente vai ter pelo menos dois cofatores que a gente não vai precisar calcular, né? Certo? Beleza? Coluna 2, 2, delta 2, 2, A 3, 2, delta 3, 2, mais A 4, 2, delta 4, 2. Então, ó, desses caras que estão aqui, a gente não vai precisar calcular qual aqui é esse, né? Não vai precisar, beleza? E nem o 3, 2, né? Nem esse aqui, certo? Porque esse carinha aqui, ó, ele vale zero e esse daqui também vale zero, né? Tranquilo? Sim ou não? Então, vou precisar calcular apenas esse e esse aqui, ó. Então, vamos lá. Ó. Quanto vale o A22? A22 vale 5, né? Então, tem aqui 5 vezes o delta 22 mais A42 vale 1. Então, vai ficar só o delta 42 aqui, né? Beleza? Então, o determinante dessa nossa matriz 4x4 é igual a 5 vezes o cofator 22 mais o cofator 42. Agora, vamos calcular cada um desses cofatores, certo? Vou botar assim, ó, calculando os cofatores. Então, vamos lá. Quem é o cofator 22? O cofator 22 vai ser igual a menos 1 elevado a 2 mais 2, vezes o determinante de qual submatriz? Aí vamos lá. Qual é a submatriz aqui? A submatriz 2, 2 vai ser o resultado de eu eliminar a coluna 2, desculpe, a linha 2, a coluna 2 e pegar apenas a matriz que sobra aí, né? Qual é a matriz? 1, menos 1, 2, 2, 1, 1, 5, 5 menos 1 e 0, né? Não é isso? Sim ou não? Agora é só calcular esse determinante aqui, ó, que é o determinante de uma matriz 3 por 3. Então, vamos lá. Isso aqui vai ser... Isso aqui eu vou deixar, né? Porque isso aqui vale 1, então... Quer dizer, deixar não, né? Isso aqui pode sumir, né? Não é que é sumir, né? Isso vai virar 1 vezes esse determinante, vai ficar só o determinante. Então, vamos colocar o resultado do determinante aqui. Eu vou usar o octógono estrelado aqui para fazer, certo? Então, eu vou fazer isso daqui, que é 0, mais quem agora? Esses aqui, certo? Para ficar o octógono aqui, ó. Deixa eu desenhar. Vai ser 5 vezes menos 1, vezes 1 vai dar menos 5, né? Então vai aparecer aqui menos 5, mais o quê? Esses outros 3. Ó. Vai dar 2 vezes 2 menos 1, vai dar menos 4. Mais, que mais agora? O produto desses 3, que vai dar 10,
mais o produto desses 3, que vai dar 0, mais... Desculpe, aqui é menos a soma. Verdade, Paulo. Menos a soma. Então, continuando aqui, ó. O produto agora desses 3 aqui, né? Que vai dar menos 1. Beleza? Então, isso aqui vai ser igual ao quê? Vai ser igual a... Aqui tem menos 9. Menos 9 deu 0, né? Que coisa, né? Mas é isso mesmo. 0. Fazer conta. Ai, como é ruim fazer conta para dar 0. Então, vamos lá. O cofator aqui deu 0, beleza? Então, o cofator 22 deu 0. É, menos... Ah, é verdade. Menos... agora eu que embolei aqui. É menos 18. Valeu de novo. Você tá me salvando hoje nessas contas, porque eu tô... O café que tomei ainda não fez efeito. É menos 9 menos 9. Menos 18. Pronto. Então, um cofator a gente já tem. Vamos calcular o outro, né? Calcular o cofator 42. O cofator 42, o que é que vai ser? Vai ser menos 1 elevado a 4 mais 2 vezes o determinante de qual matriz? Aí vamos voltar aqui. Agora a gente vai eliminar. O cofator é o 4, 2, né? Então eu vou eliminar linha 4 e coluna 2 e pegar a matriz que está sobrando aí, que é 1 menos 1, 2. Vamos lá. 1 menos 1, 2. A segunda linha é 303, 303. E a terceira linha vai ser 211. 2, 1 e 1. Certo? Então vamos ao cálculo aí, né? Aqui vai dar 1 também, né? Isso aqui vai dar 1 porque é menos 1 elevado a um expoente par. Igual aqui, né? Aqui também deu 1. Então vejamos. Vamos ao octógono estrelado de novo, né? Esse cara aqui é 0. Esse daqui dá menos 6. Então tem aqui, ó, 0 menos 6 mais... Agora o produto desses outros 3 aqui, que é 6 também, né? Mais 6. Vem menos. Menos a soma do quê? O produto desses 3, que é 0, mais o produto desses 3 aqui, que é menos 3. Então vai ser, em vez de mais, é menos aqui. Mais o produto desses 3 aqui agora, que é 3, né? Beleza? Então aqui a gente tem, ó, 0. Aqui eu tenho 0. Agora sim deu 0, né? Beleza? Sim, ó. Que agora é 0 menos 0, né? Então como é que vai ficar? Eu vou chamar esse carinha aqui de asterisco. Eu vou circular ele aqui de alguma coisa para a gente continuar a conta aqui. Então, assim, asterisco vai ser igual ao quê? A 5 vezes o cofator 22, que é menos 18. Então vai ficar 5 vezes menos 18, mais 0, né? Que é o valor do cofator 42. Beleza? Tranquilo? Conclusão, o determinante da matriz 4 por 4 deu igual a menos
90, né? Que é 5 vezes 18. É isso? Diz aí, Evaldo, você que está corrigindo minhas contas hoje. Hoje eu não estou confiável em conta, né? Vamos lá. Então, todos entenderam aí como é que a gente usa o teorema do Laplace para calcular o determinante aí da matriz, de matriz, então matriz 4 por 4, por exemplo. É claro que isso você aplica ao determinante de matriz de qualquer ordem, tá certo? Se fosse aqui, por exemplo, uma matriz de ordem 5 ou uma matriz 5 por 5, né? No cálculo de cada cofator iria aparecer o determinante de uma matriz 4 por 4. Concorda? E aí, no cálculo de cada matriz 4 por 4, você vai ter que recorrer ao cálculo de cofatores aos cofatores, né? Que vai cair no determinante de matriz 3 por 3. E aí, no caso 3 por 3, você já calcula o valor do determinante diretamente, certo? Seja pela regra do octógono estrelado ou pela regra de Sarri. Tranquilo? E, inclusive, o determinante de uma matriz 3 por 3 você pode fazer usando o Laplace também. E aí você vai cair no cálculo de determinantes de matrizes 2 por 2, que aí você já pode fazer, inclusive, de cabeça, né? Tá certo? Compreendido? Eu quis fazer esse exemplo aqui só para reforçar o uso, como que a gente usa o teorema de Laplace no cálculo de determinantes. Tá certo? Então, continuando aqui. E outra coisa, só para reforçar, né? No determinante, no desenvolvimento do Laplace, você pode escolher qualquer linha e qualquer coluna para fazer o cálculo do determinante da matriz A. Tá certo? Escolher mesmo. E aí é claro que se você vai escolher uma linha ou escolher uma coluna, você tem que escolher da forma que lhe é mais conveniente, certo? Em geral, a regra vai ser você pegar a linha ou a coluna que tiver a maior quantidade de zeros possível. Beleza? Porque assim, diga. Pode... Isso. É, o item, o item 1 é você escolheu a iésima linha. No item 2, você está escolhendo a iésima coluna. Certo? Beleza? Então, por exemplo, aqui, ó, no cálculo do determinante dessa matriz, faria o quê? Escolheria a coluna 2. Aí você vai fazer o quê? Esse elemento, que é o 2, 2, vezes o cofator 2, 2. Mais esse cara vezes o cofator dessa mesma posição, que é 0, mais esse cara vezes o cofator correspondente a essa posição, que também vai dar 0. Beleza? Então, por isso que aqui, ó, se você escolher essa coluna, você só vai precisar calcular um cofator, que é o cofator que vai ser multiplicado por esse cara. Porque os cofatores multiplicados por zeros, você não precisa calcular, né? Você não vai precisar calcular um negócio para depois multiplicar por zero, né? Beleza? Mas, inclusive, nesse exemplo aqui, ó, o exemplo não escolheu a coluna 1 para fazer o desenvolvimento. Escolheu a coluna... Não escolheu a coluna 2, né? Escolheu a coluna 1. Aqui, ó, os elementos 1, 4, 1, 1, 4, 1. Certo? Foi escolhido desse modo de propósito. Tá certo? Mas a escolha mais conveniente neste caso seria escolher esse aqui. Essa coluna. Tranquilo? Sim ou não? Porque nesse caso, inclusive, eu daria para fazer a conta de cabeça, ó. Chegar nesse menos 20 aqui. Sabe como? Esse cara aqui é 2, certo? Então vai ser duas vezes o cofator correspondente à posição 2, 2. O cofator 2, 2. Quem é o cofator 2, 2? Você vai eliminar. Cofator 1, 2, né? Eu estou falando 2, 2, mas esqueça. A posição do elemento aqui é 1, 2.
Então, vai ser o elemento 1, 2, vezes o cofator 1, 2. Aí eu vou eliminar linha 1 e coluna 2, pegar a matriz que está sobrando. Quem é a matriz que está sobrando aí? É a matriz 4, 2, 1, 3. Correto? Qual é o determinante da matriz 4, 2, 1, 3? O determinante da matriz 4, 2, 1, 3 vai ser você pegar, né, o produto desses dois caras aqui, ó, que vai dar 12. 12 menos 2, 10, certo? 10. E aí, como o cofator é o cofator 1, 2, aí lembre-se que você vai pegar o determinante dessa matriz e multiplicar por menos 1 elevado a 1 mais 2, né? Menos 1 elevado a 1 mais 2 vai dar menos 1. Menos 1 vezes 10, menos 10. Menos 10 vezes o 2 que está aqui, menos 20. Pronto. Viu que de cabeça você dá para fazer? Claro que para fazer de cabeça você vai requerer treino, né? Você tem que estar tem que estar certinho em sua mente aí a regra de Laplace, né? O desenvolvimento de Laplace. Beleza? Mas a depender, vejam só, né? A depender da matriz, mesmo sendo 3 por 3, você pode calcular o determinante dela de cabeça. Beleza? Matrizes 3 por 3 com linha ou coluna tendo muitos zeros ocorre até com bastante frequência em concursos e vestibulares, né? Onde, claro, né? Onde você é cobrado por esse assunto, né? Determinantes. Beleza? Tranquilo, né? Certo? Então, vamos lá. No final da aula, no final da... Diga, João Felipe. Ah, e tem uma... Foi tu que mandou mensagem para mim perguntando por uma questão de determinantes, não foi? Pronto, daqui a pouco a gente vai fazer. Então, só recapitular aqui, ó. No final da aula passada, a gente definiu o que era a matriz dos cofatores. Eu estou falando aula passada, mas aula passada eu só teve aula à noite, não foi? Que foi gravada, disponibilizada e eu estou supondo que todo mundo que está aqui assistiu, né? Certo? Por isso que eu estou falando assim, aula passada, eu estou supondo que assistiram. Então, no final da aula passada, eu defini aí o que era a matriz dos cofatores. O que é a matriz dos cofatores? Nada mais é do que uma matriz cujas entradas são os cofatores da matriz A. Tá certo? Beleza? Então vejamos, ó. Vamos um exemplo. Um exemplo. Vamos pegar essa matriz aqui. Aliás, essa matriz aqui não, né? Senão é muito cofator para ter que calcular. Ó, vou pegar a matriz 3 por 3. A matriz vai ser 1, 2, 1, menos 1, 2, 1, 0, 1, 1. Beleza? Então, seja essa matriz aqui. Calculem a matriz dos cofatores de A, certo? A cof de A. E também a matriz adjunta de A. Aí só para rever aqui, ó. A matriz dos cofatores é a matriz cujas entradas são os cofatores da matriz A e a adjunta nada mais é do que a transposta da matriz dos cofatores. Beleza? Então, voltando aqui, para essa matriz, a gente vai precisar calcular quantos cofatores? 9, né? Se essa é uma matriz 3 por 3, ela tem 9 entradas, então eu vou ter 9 cofatores. A matriz dos cofatores vai ser uma matriz 3 por 3 também, né? Então vamos lá. Calcular o cofator 1. O cofator 1 vai ser menos 1 elevado a 1 mais 1, vezes o determinante de uma matriz 2 por 2, que vai ser o quê? Qual matriz? Então eu vou eliminar a linha 1 e a coluna 1. A matriz que sobra é 2, 1, 1.
certo? Quem é o cofator? O cofator 1, 2. O cofator 1, 2 vai ser menos 1 elevado a 1 mais 2, vezes o determinante de uma matriz 2 por 2. Eu vou escrever, ao invés de escrever assim, ó, eu vou escrever só desse jeito aqui, ó, usando barras verticais para indicar determinante, certo? Para não ocupar tanto espaço aqui. Vamos lá. O cofator 1, 2 vai ser menos 1 elevado a 1 mais 2 vezes. Aí eu vou eliminar linha 1, coluna 2. E a matriz que vai aparecer aqui é menos 1, 1, 0, 1. Isso vai dar igual a... Aí vamos lá, cofator 1, 3. Eu estou escrevendo primeiro para depois fazer as contas, certo? O cofator 1, 3, a gente vai eliminar linha 1, coluna 3. E aí eu vou ficar aqui com menos 1 elevado a 1 mais 3, vezes o determinante da matriz, menos 1, 2, 0, 1. Certo? Acompanhar aí o que é que eu estou fazendo. Por enquanto eu estou só escrevendo o que a gente tem que calcular, certo? Eu vou fazer isso logo aqui, ó. Continuar aqui. Quem é o cofator 2, 1? No cofator 2, 1, eu vou eliminar agora linha 2, coluna 1. E aí eu vou ter aqui menos 1 elevado a 2 mais 1, vezes o determinante da submatriz 2, 1, 1. É isso? Beleza? Quem é o cofator 2, 2? O cofator 2, 2 vai ser eliminar a linha 2 e agora a coluna 2. E aí eu vou ficar aqui com menos 1 elevado a 2 mais 2, vezes o determinante da submatriz 1, 1, 0, 1. Que mais? O cofator 2, 3 agora. Quem é o cofator 2, 3? Vai ser menos 1 elevado a 2 mais 3 vezes a submatriz o quê? Cofator 2, 3, a gente elimina linha 2, coluna 3, e o que sobra é 1, 2, 0, 1. Cofator 3, 1. Ser menos 1 elevado a 3 mais 1 vezes determinante 2 por 2 aqui. Deixa eu escrever logo o resto, né? No cofator 3, 2, a gente vai ter aqui menos 1 elevado a 3 mais 2 vezes um determinante 2 por 2, de matriz 2 por 2 aqui. E agora o cofator 3, 3, que vai ser menos 1 elevado a 2 mais 3 vezes o determinante de uma matriz 2 por 2 aqui. Vamos lá. Quem é a submatriz 3, 1? Submatriz 3, 1, a gente vai eliminar linha 3, coluna 1. A submatriz que vai aparecer aqui é 2, 1, 2, 1. Beleza? Agora a gente vai ter, no cofator 3, 2, a gente vai eliminar linha 3, coluna 2. E a submatriz 3, 2 que aparece aqui é a submatriz 1, 1, menos 1, 1. E no 3, 3, a submatriz aqui vai ser eliminar a linha 3, coluna 3. A submatriz aqui é 1, 2, menos 1, 2. Beleza? Então tá aí todos os cofatores que a gente precisa calcular, certo? Agora vamos só fazer o cálculo definitivo, né? Então, quanto vale esse determinante aqui? Esse determinante vai ser
2 menos 1 dá 1. Aqui é igual a 1, então esse cofator 1, ele vale 1. Beleza? Agora vamos fazer o restante. Aqui vai dar menos 1 vezes menos 1. Menos 1 vezes menos 1 é 1 também, certo? O próximo. Aqui vai dar 1. 1 que multiplica menos 1, né? Que vai ficar menos 1, menos 0, dá menos 1. 1 vezes menos 1 vai dar menos 1. Então, aqui é menos 1. Beleza? Próximo. Esse númerozinho aqui vai dar menos 1. Menos 1 vezes 2, menos 1, 1. Então, menos 1 vezes 1, menos 1. Certo? Vou anotar deixa eu colorir os cofatores aqui, para ficarem destacados, né? O próximo cofator aqui vale quanto? Isso daqui vai dar 1. 1 que multiplica 1. Né? 1 vezes 1, 1. Está aqui. Próximo cofator vai ser menos 1 vezes, esse determinante aqui vai dar 1, menos 1 vezes 1, menos 1. Ximário, todos os cofatores vai dar tudo assim, é 1, menos 1, menos 1, menos 1. Vamos ver. Então, nesse cofator aqui, ó, eu já digo que ele vale 0, né? Por quê? Porque eu tenho uma matriz aqui, ó, que tem duas linhas iguais, né? Se tem duas linhas iguais, eu não preciso fazer conta, eu sei que isso aqui vale 0. Beleza? Isso foi propriedade estudada na aula de segunda-feira. Então, vamos lá. Nesse aqui a gente vai ter menos 1. Menos 1 vezes quanto? Aqui vai dar 1 menos menos 1. Vai dar 1 menos menos 1. Vai dar 1 mais 1, que é 2. 2 vezes menos 1, menos 2. Então, aqui é menos 2. Certo? E o próximo cofator vai ser... E aqui está escrito errado, né? Aqui é 3, 3. Então, isso daqui vai dar 1. E esse determinante aqui vai ser 2 menos menos 2. Vai dar 2 mais 2, que é 4. 4 vezes 1, 4. Acompanharam aí o cálculo de todos os cofatores dessa matriz A? Pronto. Então, quem é a matriz dos cofatores? Qual é a matriz dos cofatores? Vamos lá. Deixa eu escrever uma coisa aqui. Escrever assim, como os cofatores são esses, temos que a matriz dos cofatores vai ser a matrizinha, ó, em que você vai colocar só esses números aqui, ó, certo? São os valores dos cofatores. Então, quem são? Na primeira linha, a gente vai ter 1, 1, menos 1. 1, 1, menos 1. Na segunda linha, menos 1, 1, menos 1. Menos 1, 1, menos 1. E a terceira linha é 0, menos 2, 4. Beleza? E quem é a adjunta da matriz A? A adjunta vai ser a transposta dessa matriz aqui. Quem é a transposta dessa matriz? Quem é? Aí você vai olhar. A primeira linha vai virar a primeira coluna. Segunda linha, a segunda coluna. E terceira linha vira a terceira coluna. Beleza? Então, só vou escrever isso. Então, vai ficar 1, 1, menos 1. Menos 1, 1, menos 1. 0, menos 2, 4. Tranquilo? Então, essas são as matrizes adjunta e matriz dos cofatores. Só lembrando aqui, ó, que a matriz adjunta
ela é a transposta da matriz dos cofatores. Isso é definição. Certo? Olha a definição 7 aí. A adjunta é transposta da matriz dos cofatores. Certo? Então tá aí. A matriz dos cofatores e a matriz adjunta. Beleza? Próximo teorema. O teorema 8, ele está dizendo o seguinte, ó. Se você pegar a matriz adjunta de A e multiplicar pela própria matriz A, o resultado vai ser igual à matriz identidade multiplicada pelo determinante da matriz A. Beleza? Teoreminha interessante esse. Vamos fazer uma verificação aqui, certo? Vamos calcular agora o seguinte, a matriz adjunta de A vezes a própria matriz A e vamos ver o que acontece, certo? Então, adjunta de A vezes a matriz A, o que vai ser? A adjunta está aqui, deixa eu copiar. Essa aqui é a matriz adjunta. Agora eu vou multiplicar pela matriz A. Então, vamos copiar aqui quem é a matriz A. Matriz A. Vamos fazer a multiplicação dessas duas matrizes e ver o que acontece. Certo? Então, vamos lá. Quando eu fizer essa linha com essa coluna, o que é que vai dar? Vai dar menos 1, mais 0. Vai dar 1, mais 1, mais 0, né? Vai dar 2, né? Beleza? Essa linha com essa coluna, o que é que vai dar? Vai dar 2 menos 2, 0, com mais 0, 0. Então, deu aqui 0. Essa linha com essa coluna, o que é que vai dar? 1 menos 1, mais 0. Vai dar 0, né? Beleza? Agora vamos a o quê? A essa linha com essa coluna aqui. Essa linha com essa coluna vai dar 1 menos 1, mais 0. Dá 0 também. Certo? Linha 2 com coluna 2, o que é que vai dar? Vai dar 2 mais 2, 4, menos 2, 2, né? Dá 2 também aqui, ó. Certo? Agora, linha 2 com coluna 3 vai dar 1 mais 1, menos 2, 0. 0 aqui. Agora vejamos. Linha 3, coluna 1. Linha 3, coluna 1, o que é que vai ser? Vai dar menos 1, mais 1, mais 0, né? Por que está dando menos 1 mais 1? Menos 1, que é o menos 1 vezes menos 1, né? Daqui. E o mais 1 é porque eu tenho menos 1 vezes menos 1, né? Então, menos 1 mais 1, 0. Com mais 0, 0. Então, aqui vale 0. Próximo. Vai dar menos 2, vai dar menos 4, com mais 4, 0 também. E agora, linha 3 e coluna 3. Vai dar menos 1, menos 2. Menos 2 com mais 4, 2. Olha aí. O que apareceu aqui, ó, no final das contas? Deu a mesma coisa aqui duas vezes a matriz identidade, sim ou não? Não é isso? Deu duas vezes a matriz identidade. Concorda? O que é, então, esse número 2 que apareceu aqui? Quem é esse número 2? Se você olha para o teorema, quando você faz a adjunta de A vezes a matriz A, o resultado é o determinante de A vezes a matriz identidade.
Se a adjunta de A vezes a matriz A deu 2 vezes a identidade, esse 2 aqui, quem é? Ele é justamente o determinante da matriz A, né? Concorda? Beleza? Vamos conferir? Vamos conferir. Vamos pegar a matriz A aqui e calcular o determinante dela. Quem é o determinante dela? Ó? O produto desses caras aqui vai dar 2. Deixa eu fazer a continha do determinante aqui, né? Então, o determinante de A vai ser 2 mais esse produto aqui é 0 e esse produto aqui dá menos 1. Então, vai ficar 2 menos 2 mais 0 menos 1 menos. Agora, a gente vai ter esses 3, que vai dar 0, mais esses 3 aqui, que vai dar menos 2, que em vez de mais vai ser menos 2, mais o produto agora desses outros 3 aqui, que é 1, mais 1. Então, aqui eu tenho 1, né, que é 2 mais 0 menos 1, vai dar 1. E aqui eu tenho 0 menos 2 menos 2, menos 2 mais 1 menos 1, com esse menos daqui vai dar 1. Então, vai ficar 1 mais 1, que é 2. Então, o determinante de fato era 2. Certo? Não por acaso, é o 2 que apareceu aqui, né? Beleza? Então, compreender o que o teorema está dizendo? Se você pegar a matriz adjunta de A e multiplicar pela própria matriz A, o resultado vai ser, com certeza, o determinante da matriz A vezes a identidade. Compreendido? Daí o que acontece? Ó? Temos dois corolários desse teorema. Dois corolários. Se bem que esse primeiro... Vamos lá. Esse primeiro é corolário desse teorema mesmo. Então vejamos. Ó. Na aula passada, eu já comentei que se a matriz A for inversível, então o determinante vai ter que ser diferente de zero. Isso porque, né, se A é inversível, implica dizer que existe A menos 1, tal que A vezes A menos 1 é igual à identidade. Isso vai implicar dizer, então, que o determinante de A vezes a identidade, vezes A menos 1, vai ser igual ao determinante da matriz identidade. Determinante da matriz identidade é igual a 1. E o determinante de um produto é igual ao produto dos determinantes. Propriedade vista na aula passada também. Então, eu tenho aqui ó, o produto entre dois números, dando 1. Portanto, nenhum desses dois números é igual a zero, ou seja, os dois números são diferentes de zero. Então, se A é inversível, o determinante de A, com certeza, é diferente de zero. Tá certo? É isso que diz o primeiro corolário. Quer dizer, a ida do primeiro corolário, né? Se A é inversível, o determinante dela é diferente de zero. A volta agora, né? Porque reparem que aqui é um se e somente se. O que a gente provou agora foi que se isso daqui for verdade, então isso daqui também é. Agora a gente tem que deduzir o quê? Que se isso daqui é verdade, então isso daqui também é. Beleza? Então vamos lá. Se o determinante é diferente de zero, então, pelo teorema acima, o que é que a gente tem? A gente vai ter o seguinte, ó. Se eu pegar esse determinante aqui, se o determinante é diferente de zero, eu posso dividir os dois lados pelo determinante, né? Vou fazer essa continha aqui, ó. Ó, determinante de A diferente de zero. E, pelo teorema, a adjunta de A vezes A é igual ao determinante de A vezes a identidade. Então, isso significa dizer, né? Se o determinante é diferente de zero, então eu posso dividir os dois lados pelo determinante da matriz A e ficar com o seguinte, ó. 1 sobre o determinante de A vezes a adjunta de A vezes A. E isso está dando matriz de identidade.
Só que, quando eu tenho um número multiplicando um produto de matrizes, lembram que eu posso botar esse número multiplicando qualquer uma dessas duas matrizes? E aí o que que eu teria? Eu teria isso aqui, ó. 1 sobre o determinante de A vezes a adjunta de A vezes a matriz A, resultando na matriz identidade. Então, repare, ó, a matriz A ela é uma matriz para a qual existe uma outra cujo produto está dando a matriz identidade. Como a gente já viu em aulas anteriores aí, se existe uma matriz que multiplica A e o resultado é a identidade, isso significa dizer que a matriz A é inversível. E, além disso, essa matriz que está aqui, ela é a inversa de A, ou seja, a inversa da matriz A nada mais é do que 1 sobre o determinante de A vezes a adjunta de A. Beleza? Essa segunda partezinha da conclusão aqui é o corolário 3. Se o determinante de A é diferente de zero, então a inversa da matriz A nada mais é do que 1 sobre determinante de A vezes a adjunta. Compreendido? Então a gente provou assim o corolário 2 e o corolário 3. Daqui a pouco a gente faz a demonstração do teorema. Certo? Vamos ver antes uns exemplos aqui de uso dessas coisas. Certo? Então, por exemplo, ó, seja a matriz ABCD e suponha que o determinante dessa matriz seja diferente de zero. Certo? Obtenha a inversa dela. Qual vai ser a inversa dessa matriz aqui, sabendo que o determinante dela é diferente de zero? Vamos lá? Lembrando que quem é o determinante dessa matriz A? O determinante de A vai ser A vezes D menos B vezes C, né? Beleza? Não que a gente vá precisar disso aqui, mas enfim. Vamos lá. Então, para eu calcular a inversa da matriz A, eu poderia fazer isso de pelo menos duas formas, né? Uma delas é o quê? Multiplicar isso por uma outra matriz genérica, igualar a matriz identidade e calcular as entradas dessa matriz genérica que eu colocaria multiplicando ela, né? Só que essa matriz aqui, por si só, já é uma matriz genérica, né? Imagine você fazendo uma matriz ABCD multiplicada por uma, sei lá, EFGH, fazendo esse produto, igualando a identidade e tentando calcular os valores de E, F, G e H. Imagina aí. Deve ser boa coisa não, né? Então, mas seria uma forma. A outra forma seria o quê? A gente pegar essa matriz aqui e fazer o escalonamento dela. Só que você escalonar uma matriz onde aparecem letras aqui dá problema, né? Porque você não sabe quais números são iguais a zero ou não. Fica uma conta muito, sei lá. Suponha que esse primeiro número aqui é diferente de zero. Se esse número é diferente de zero, então eu vou dividir toda a primeira linha por A. Aí vai aparecer 1B sobre A na primeira linha, né? Isso no escalonamento, né? Depois você vai usar esse número 1 aqui para anular esse carinha aqui, fazendo essa linha menos C vezes essa linha. Aí apareceria aqui uma coisa assim. Eu estou fazendo esses dois passinhos aqui só para vocês verem qual é o drama, né? Aí vou ter D menos isso daqui vezes C, né? Então vai ficar D menos BC sobre A
Eu não vou nem me estender mais aqui na conta, né? Vocês já começam a perceber que o negócio não é legal de fazer, né? Certo? Por escalonamento. Beleza? Então, restou fazer o cálculo da inversa de A usando quem? Esse corolário 3. Tá certo? Para usar o corolário 3, eu vou precisar obter a adjunta dessa matriz 2 por 2. Beleza? Quem é a adjunta dessa matriz A, 2 por 2 que aparece aí? Aí vamos lá. A adjunta vai ser a transposta da matriz dos cofatores. Quem são os cofatores? Quem é a matriz dos cofatores? Vamos lá. Quem é o cofator 1? O cofator 1 vai ser o quê? Vai ser menos 1 elevado a 1 mais 1 vezes o determinante da submatriz 1. Agora, só que repara, ó, o que é a submatriz 1 dessa matriz aqui? Você vai eliminar a linha 1, coluna 1, sobrou apenas quem? Uma matriz 1 por 1, cujo valor é D, né? Qual é o determinante de uma matriz 1 por 1, cuja entrada é igual a D? O determinante dela vai ser D, sim ou não? O determinante de uma matriz 1 por 1 sempre vai ser igual ao valor da entrada que está ali, né? Concordam? Sim ou não? Então, pronto. Então, vamos lá. Então, aqui vai ser igual a D, beleza? Quem é o próximo cofator? O próximo cofator vai ser menos 1 elevado a 1 mais 2, vezes o determinante da submatriz 1, 2. Aí você vai eliminar linha 1, coluna 2. O que aparece? A matriz 1 por 1, cuja entrada é C. O determinante é, portanto, C. Beleza? Quem é agora o cofator 2, 1? No cofator 2, 1, a gente vai ficar aqui com menos 1 elevado a 2 mais 1, vezes o determinante da submatriz 2, 1. Quem é a submatriz 2, 1? É a matriz 1 por 1, cuja entrada é B. O determinante dessa matriz vai ser B. O último cofator, 2, 2, vai ser menos 1 elevado a 2 mais 2, vezes o determinante da submatriz 2, 2, que é a matriz 1 por 1, cuja entrada é A. O determinante dessa matriz vai ser A. Conclusão, a adjunta vai ser a transposta de qual matriz? Da matriz D menos C menos B, A. Quem é a transposta disso aqui? Vai ser D menos B menos C, A. Tranquilo? Isso é a adjunta, tá certo? Então, repara só. Quando você tem uma matriz 2 por 2, a adjunta é bem fácil de determinar, né? O que é que você faz? Você troca a posição desses dois elementos, A e D, certo? Você inverte a posição desses dois. E esses dois aqui, ó, você apenas troca o sinal. Mantém ele no lugar que está e troca só o sinal. Tranquilo? Fácil, né? No caso de matriz 2 por 2, saber quem é a adjunta? Então, agora que eu já sei quem é a adjunta dessa matriz 2 por 2, a inversa dela vai ser o quê? Vai ser 1 sobre o determinante dela, vezes a adjunta, porque eu estou supondo que o determinante é diferente de zero. Então, isso vai ser 1 sobre o determinante, que vale quanto? O determinante é igual a AD menos BC, AD menos BC, vezes a adjunta, que é D menos B menos C, A. Tá certo? Então, ó, determinante de matriz 2, ou a inversa de uma matriz 2 por 2, nada mais é do que isso aqui. Certo?
Um exemplo. Vamos a um exemplo aqui. Ó. Obtenha A menos 1, sabendo que A é a matriz, sei lá, 3, 2, 1, 4, por exemplo. Certo? Quem vai ser? Então, vamos lá. Primeira coisa, quanto vale o determinante? O determinante vai ser 12 menos 2, 10. Quem é a adjunta? Quem é a adjunta? O que é que você faz? Você vai pegar esses dois elementos aqui, trocar de posição, vai ficar 4, 3. E os outros dois elementos eu vou apenas trocar o sinal. Vai ser menos 2, menos 1. Tá certo? Então, daí, quem é a inversa? A inversa nada mais é do que 1/10 multiplicando a matriz 4 menos 2 menos 1, 3. Acabou. Beleza? Então, ó, naquelas primeiras aulas em que eu falava sobre inversa de matriz, eu pegava essa matriz aqui, 2, 1, 1, 1, e aí eu dizia, né? Ah, a inversa é essa matriz aqui, ó. De onde é que eu tirava isso? Eu tinha calculado antes e decorado qual era a matriz? Não, certo? Eu não decorava que essa matriz é a inversa dessa. Eu pegava o quê? Uma matriz cujo determinante é 1. Por isso que eu boto aqui, ó, 2, 1, 1, 1, para poder o determinante ser 2 menos 1, 1. Certo? Porque se essa matriz aqui ela tem determinante igual a 1, então a inversa dessa matriz vai ser a adjunta, sim ou não? Né? Porque se o determinante é igual a 1, isso daqui vai dar 1, então a inversa da matriz A vai ser a própria adjunta. E aí, no caso de uma matriz 2 por 2, quem é a adjunta dessa matriz aqui? Aí eu inverto a posição desses dois caras, por isso que aparece aqui, ó. No lugar do 2 e do 1 vai aparecer um 2, e os outros dois elementos eu só fiz mudar o sinal, certo? Então, não tem nada de, de genialidade ou de decoreba em saber que essa matriz é a inversa dessa, certo? Eu só estou usando justamente esse corolário 3. Tranquilo? Quem pode me dizer aí de cabeça, é o que eu vou pedir, né? Só fazendo a conta, tentar fazer a conta de cabeça aí. Quanto que vai dar qual que vai ser a inversa dessa matriz aqui, ó? Qual é a inversa dessa matriz? Fazer rápido, de cabeça. Quem pode me dizer aí já? Pronto, certo? Por quê? Você viu que essa matriz é uma matriz cujo determinante vale 1, né? Porque vai dar o quê? 10 menos 9, 1. Então, a inversa dessa matriz vai ser a própria adjunta. A adjunta inverte esses dois caras e troca o sinal desses outros dois. Acabou. Pronto. Beleza? Então, de agora em diante, calcular a inversa de uma matriz 2 por 2 é uma coisa trivial para vocês, né? Ao menos eu espero que sim. Tranquilo?
E assim a gente termina o assunto aqui, tá certo? O referente a determinante e a gente encerra o assunto para a prova de sábado, né? Tá certo? Lembrando que a prova vai ser no sábado, que eu adiei, né? Eu não alterei a data da prova no SIGA A ainda, certo? Mas vai ser no próximo sábado, eu vou alterar daqui a pouco, certo? E só para relembrar, a prova vai começar 8 horas da manhã e terminar 8 horas da noite. Serão cerca de 5 ou 6 questões em que vocês vão ter que fazer bom proveito das 12 horas de prova que vocês vão ter, certo? Aqui não é mais matemática básica. A prova já não vai ser tão simples. Não porque eu que quero pegar pesado, mas é porque o assunto, né, é bem diferente. Beleza? Então, ó, antes de eu demonstrar esse teorema, que eu só vou demonstrar se der tempo, vamos a alguns, a pelo menos um exercício aqui, né, que me pediram, certo? Qual foi aqui? Eu acho que foi essa questão 8, né, João Felipe? Pronto, questão 8. Você tem aqui, ó, sabendo que a matriz A é igual a o produto de matrizes P vezes B vezes P a menos 1, né, mostre que se essa igualdade é verdadeira, então as matrizes A e B têm o mesmo determinante e esses outros dois determinantes aqui também são iguais, certo? Então vejamos. Vamos lá. Questão 8, lista. Qual é a lista aqui? É 2, 3. Acho que é 3, né? Lista 3. É a 3. Isso, eu consultei aqui. Lista 3. Então vamos lá. A gente sabe que A é igual a P vezes B vezes P a menos 1. Certo? Beleza? Então, sabendo disso, o determinante da matriz A vai ser igual ao determinante do produto, né? Dessas matrizes aqui. Concordam? Só que o determinante de um produto é igual a produto dos determinantes, sim ou não? Então, o que é que vai aparecer aqui? Vai ser determinante da matriz P vezes o determinante da matriz B vezes o determinante da inversa da matriz P. Não é isso? Diga. Não, mas é hipótese no exercício, né? Não está explícito isso, mas você assume as hipóteses que são necessárias para poder fazer isso também, né? Tá certo? Tá. E outra coisa é que, assim, sempre que a gente estiver falando em determinante de matriz, a gente sempre vai estar falando em matrizes que são quadradas. Certo? Sempre. Beleza? Então, se eu vou calcular o determinante da matriz A, então a matriz A ela tem que ser quadrada. Certo? Se a matriz A tem que ser quadrada, isso que está aqui tem que ser uma matriz quadrada também. E como vai aparecer o determinante da matriz B no exercício, né? Ele quer mostrar que o determinante de A e de B são iguais, então você está supondo que ambas as matrizes são quadradas, certo? Mas isso não significa dizer que elas têm a mesma ordem, né? Mas elas precisam ter a mesma ordem, tá certo? Dá para deduzir isso daqui, mas assim, é porque ficar colocando essas hipóteses em exercícios não fica aumentando o tamanho do enunciado, tá supondo que tudo aí tem a mesma ordem, certo? São todas matrizes quadradas de mesma ordem.
Mas numa questão de prova, uma questão numa prova, aí eu diria explicitamente quais são as ordens das matrizes envolvidas. Certo? Mas vamos lá, então eu tenho determinante de P, determinante de B e determinante de P a menos 1. Só que, quem é o determinante de P a menos 1? É 1 sobre o determinante de P, não é isso? Quem assistiu à aula passada sabe que quando uma matriz é inversível, o determinante da inversa é o inverso do determinante. Certo? Então vai ficar 1 sobre o determinante de P. E aí, ó, determinante de P e determinante de P vai cancelar, sobrou apenas determinante de B. Beleza? Conclusão, o determinante da matriz A é igual ao determinante da matriz B. Fácil, né, esse exercício? Diga agora que está feito, né? É bem simples. Mas vamos lá. Seguindo. Agora eu quero calcular o determinante de t vezes i menos a. Certo? Vamos olhar o exercício de novo. Ó. Determinante de t vezes i menos a, eu quero provar que vai ser igual ao determinante de t vezes i menos b. Beleza? Então, voltando, ó. Eu vou voltar nesse exercício aqui para vocês observarem o seguinte, ó. O que é que esse exercício está nos dizendo? Se eu tiver duas matrizes quaisquer satisfazendo uma relação como essa, que é o quê? Uma das matrizes é igual a uma matriz vezes a B vezes a inversa dessa P, certo? Se aparecer uma P e uma P a menos 1, dos dois lados da matriz B, se essa igualdade é verdadeira, então essa matriz aqui e essa matriz aqui, elas têm o mesmo determinante. Tá certo? É isso o que importa nessa primeira parte do exercício. Tranquilo? Então, o que acontece? Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente vai chegar numa relação parecida entre essa matriz e essa daqui. Ó. A gente vai chegar numa relação parecida. Vamos fazer. Ó. Concordam que essa matriz I eu posso escrever como sendo T vezes P vezes I vezes P a menos 1? Concordam? Né? Porque P vezes I vai dar P, P vezes P a menos 1 vai dar I. Certo? Então, isso que está aqui é igual a isso que está aqui. Eu vou até destacar aqui. Ó. Esse cara é igual a isso aqui. Eu não preciso nem botar o P aqui no meio, né? Isso e isso são iguais. Só que a nossa hipótese é de que A é igual a P vezes B vezes P a menos 1. Então, eu vou substituir A por P vezes B vezes P a menos 1. Beleza? O que a gente tem aqui agora? Nessa matriz que aparece aqui, eu tenho um produto, né? Eu tenho duas matrizes, na verdade assim, ó, eu vou ter essa matriz e essa matriz, ambas estão multiplicadas por uma matriz P do lado esquerdo, né? Eu posso colocar essa matriz P em evidência, sim ou não? Porque lembra que o produto de matrizes ele é distributivo? Lembram disso? Então, o que eu vou ter aqui? Eu vou ficar com determinante de P vezes T vezes I vezes P a menos 1 menos B vezes P a menos 1. Concorda?
eu coloquei a matriz P em evidência aqui, ó. Essa matriz está aqui. O que eu posso fazer agora? Eu posso fazer uma coisa parecida com essa aqui, ó, com P a menos 1. Eu vou ter essa matriz aqui e essa matriz aqui, as duas multiplicadas do lado direito pela inversa de P. Se eu colocar em evidência, eu ficarei com isso aqui, ó. Determinante de P vezes T vezes I menos B vezes P a menos 1. Tranquilo? E agora, se você observar o que está aqui dentro e o que está aqui dentro, o que é que você tem? Eu tenho duas matrizes em que a relação entre elas é parecida com a relação que está aqui. Eu tenho uma delas multiplicadas do lado esquerdo pela P e no direito pela inversa. Se a igualdade aqui é verdadeira, então essa matriz e essa daqui têm o mesmo determinante. Então, ó, eu tenho essa matriz e essa satisfazendo uma relação desse tipo, né? Concorda? Essa matriz aqui, ela está multiplicada do lado esquerdo por P, do lado direito por P a menos 1. Sim ou não? E concordam que o que está dentro aqui desse determinante é igual ao que está dentro desse determinante? Né? Pela dedução que a gente fez, né? Inclusive, a dedução que a gente fez seria assim, né? Eu poderia ter deduzido sem estar escrevendo nada disso aqui de determinante, né? Sim ou não? Eu podia ter feito essa dedução, né? Inclusive, eu vou escrever assim, ó. Note que é verdade todas essas igualdades aqui, ó. Certo? Concorda? Então, ó, daí o que a gente vai ter é que o determinante de t vezes i menos a é igual ao determinante de t vezes i menos b. Sim ou não? Se você chamar isso aqui de uma matriz A-til, isso aqui de uma matriz B-til, eu tenho uma relação assim, né? A-til é igual a P vezes B-til vezes P a menos 1. Aí você aplica a primeira parte do exercício. Acabou, né? Beleza? Então, essa foi a questão 8 da lista 3. Vamos aproveitar e fazer essa 9 também. Ó. Questão 9. Está dizendo que uma matriz vezes a sua transposta é igual à identidade. Conclua que o módulo do determinante de A é igual a 1. Vamos lá. Questão 9, lista 3. A vezes a transposta é igual à identidade. Então, isso implica dizer que se eu fizer o determinante de A vezes a transposta, o resultado vai ser igual ao determinante da matriz identidade. Certo? Só que o determinante da matriz identidade vale 1. E o determinante desse produto vai ficar o produto dos determinantes. Certo? Aí tem uma propriedade de determinante que diz que o determinante de uma matriz é igual ao determinante da própria matriz. Então, eu vou ficar com o quê? Com o determinante da matriz A vezes o determinante da matriz A. Ou seja, eu tenho o determinante de A
elevado ao quadrado igual a 1. Se eu passar a raiz dos dois lados, o que eu vou obter? Raiz de 1 vale 1. E quanto que é a raiz quadrada do quadrado de alguma coisa? O módulo, né? Então, conclusão, o módulo vale 1. Cuidado para não voltarem a se confundir com relação a isso aqui, ó. O quadrado da raiz de x é x, certo? Agora, a raiz do quadrado de x é módulo de x. A gente já viu isso em matemática básica, certo? Quem fez matemática básica comigo, né? E quem fez com algum outro professor, com certeza viu isso também. Beleza? Essa questão 9? Trivial, né? Ó, nessa questão 10, os itens 1 e 2 são coisas que eu já fiz na aula passada. Porque tem um corolário que dizia justamente isso daí. Beleza? Era isso aqui, ó. Cadê? Tá aqui, ó. O item 3 do corolário 1 e o item 1 do corolário 1 também. Tá certo? Beleza? Então, os itens 1 e 2 da questão 10 já estão feitos. Mas o item 3, você tem aqui, ó. Se A é uma matriz antissimétrica de ordem ímpar, então o determinante dela é igual a zero. Aí vamos lá, ó. Nessas listas de exercício, em alguma delas já foi definida o que é uma matriz antissimétrica. Não já? O que é uma matriz antissimétrica? É uma matriz cuja transposta é igual a menos ela mesma. Beleza? Então vamos lá. Questão 10. Questão 10 da lista 3 ainda. A é antissimétrica de ordem ímpar. Eu quero provar que o determinante de A é igual a zero. Então, vejamos. Ó. A é antissimétrica. Se A é antissimétrica, significa dizer que a transposta é igual a menos A. Se a transposta é igual a menos A, então significa dizer que o determinante da transposta é igual ao determinante de menos A. Sim ou não? Só que o determinante de A transposta é igual ao determinante de A. Beleza? E o que é o determinante de menos A? Eu tenho menos A aqui, significa dizer que aqui eu tenho menos 1 vezes A, não é? Vou até escrever isso aqui, ó. É o determinante de menos 1 vezes a matriz A. Quando eu tenho um número multiplicando uma matriz, quando eu tomo o determinante, o que acontece? Esse número vai aparecer do lado de fora do determinante elevado à ordem da matriz. Concorda? Inclusive, isso é o item 2 da questão 10. Certo? Eu estou fazendo o item 3. Tranquilo? Mas aí o que acontece? Ele está dizendo que a ordem é ímpar. Se eu tenho menos 1 elevado a um número ímpar, o resultado vai ser o quê? Vai ser menos 1, sim ou não? Oh, desculpe. Então, ó, a ordem da matriz é o que aparece aqui, né? Vai sair, ó, esse número elevado à ordem da matriz.
Só que a ordem é ímpar. E aí eu vou ficar com menos 1 elevado a um número ímpar, que vai dar menos 1, né? Aí eu vou ter menos 1 vezes determinante de A, eu tenho menos determinante de A. Conclusão. Se a matriz é antissimétrica e a ordem dela é ímpar, então o determinante de A é igual a menos o determinante de A. O que é que você pode concluir a partir disso? Se um número é igual a menos ele mesmo, ele é zero, né? Sim ou não? Se x é igual a menos x, então significa dizer que 2x vai ser igual a zero, x é igual a zero. Beleza? Então, se ele deu igual a ele mesmo, então ele vale zero. Entenderam aí a questão 10? Item 3. Vocês têm alguma outra questão para fazer, para indicar aí? Eu vou... Vamos fazer a 11, só para seguir o embalo do tipo de questão que eu estou fazendo aqui, certo? Questão 11. Deixa eu anotar logo aqui. Questão 11, lista 3. A questão 11 está dizendo o quê? Ó? Se A ao quadrado é igual a A, eu quero provar que o determinante de A é igual a zero ou igual a 1. Certo? O que é A ao quadrado aqui? É A vezes A, certo? É a matriz A multiplicada por ela mesma. Beleza? Então, vamos lá. Se isso daqui é verdade, então significa dizer que o determinante de A ao quadrado é igual ao determinante de A. Disso, a gente vai tirar aqui o determinante de A vezes A é igual ao determinante de A. Determinante de A vezes A vai ser o determinante de A vezes o determinante de A. E isso é igual ao determinante de A. Determinante de A vezes A é igual ao determinante de A elevado ao quadrado. Beleza? Olha a equação que eu tenho aqui. É como se eu tivesse uma equação x ao quadrado igual a x. Concorda? Quais são as soluções dessa equação aqui? Se você traz esse x para o lado de cá, você vai ficar com x ao quadrado menos x igual a zero. Aí você vai colocar x em evidência. Aí eu vou ficar com o produto entre dois números reais dando zero. Um desses dois números é zero. Ou x é zero ou x vale 1. Então, ó, se o determinante ao quadrado é igual ao determinante, isso significa dizer que o determinante é igual a zero ou o determinante é igual a 1. Deu para entender? Pronto, essa é a ideia. Esta é a ideia. Beleza? A mesma ideia vocês vão aplicar nessa questão 12. Agora, nessa questão 12 tem um pequeno erro, que é o seguinte. A conclusão, o então aqui, vai ser que o determinante de A é igual a zero ou o determinante é igual a isso que está aqui. Beleza? Falta isso. O determinante pode ser igual a zero também. É o mesmo raciocínio. Aí vocês vão tentar fazer. Beleza? Nessa questão 13 aqui, aí vocês vão ter que se arregaçar fazendo conta aí. Certo? Aí vocês vão ter que passar por essa penitência aqui, certo? De fazer essa conta. Na 14 é a mesma coisa. É penitência aqui. Isso aqui é para pagar os pecados. A questão 13, a questão 14 é para pagar os pecados. A questão 15 dá para fazer de cabeça, né? Porque o determinante dessa matriz 2 por 2 aqui
A questão... Daqui a pouco eu explico, Paloma. Deixa eu falar essa 15 aqui, ó. Nessa 15, o determinante vai ser o quê? O produto desses dois caras aqui vai dar cosseno ao quadrado. Vai ficar cosseno ao quadrado menos seno ao quadrado, né? Conclusão, vai dar cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado, que a gente sabe que vale 1. Então, essa questão 15 aqui, de cabeça, já sabe como é que faz, né? Evaldo, eu não vou adiar a prova para o outro sábado, porque eu já adiei a prova em relação ao sábado passado. É muita matéria? É. Mas álgebra linear nunca vai ter pouca matéria para cada prova, não, viu? Talvez essa não seja uma boa notícia para dar a vocês, mas em álgebra linear, vocês nunca vão ter pouca matéria para estudar. Então, vamos lá. E ainda não tem muita não aqui, viu? Segunda notícia ruim, ainda não tem muita matéria para estudar. A primeira questão dessa lista é a questão 1, né, Paloma, que você falou aí. Explicar como fazer a primeira dessa lista. A primeira mesmo, né? Determine todas as permutações dos conjuntos 1, 2 e 3 e 4. Questão 1, lista 3. Então, vamos lá. Eu quero permutações de I2, ou seja, eu quero determinar quem é S2, né? Que é permutações do conjunto I2. Então, vamos lá. Quem é o conjunto I2? O conjunto I2 é o conjunto com os números 1 e 2. Beleza? Quais são as permutações, então? A gente vai ter uma permutação que é você manter os caras na ordem que está aqui, e a outra é você trocar esses dois caras de ordem. Concorda? Bom, as permutações são colocar os números na ordem 1, 2 e a outra vai ser na ordem 2, 1. Beleza? No I3, quem vai ser o S3? Vamos lá. I3 vai ser o conjunto 1, 2, 3. Portanto, o S3 vai ser... Aí, quantas permutações vai ter aqui? Vai ter 6, né? Certo? Quais são esses 6? Aí eu vou começar com as permutações que começam com o número 1. Então, vai ter 1, 2, 3 e 1, 3, 2. Certo? E eu vou sempre colocar na ordem lexicográfica, como eu falei na aula, né? Que é tipo a ordem alfabética. Beleza? Quem vai ser a próxima? Quem serão as próximas permutações aqui? Vamos pegar as que começam com o número 2. Então vai ter a 2, 1, 3 e a 2, 3, 1. As próximas começam com o 3, vai aparecer então 3, 1, 2 e 3, 2, 1. Pronto, essas são todas as permutações. E no caso do 4, eu só vou escrever porque eu vou colocar o PDF no grupo, né? Mas, como você já disse, né? Você já entendeu, então tá beleza. Então as permutações aqui vai ser 1, 2, 3, 4, 1, 2, 4, 3, 1, 3, 1, 4, 1, 3, 4, 2, desculpe, aqui é 1, 3, 2, 4. Agora a gente vai ter aqui o quê? Todas as que começam com o número 1 já foi, né? Ou ainda não? Não, né? Tem 1, ainda falta a 1, 4, 1, 4, 2, 3 e 1, 4, 3, 2, né? Essas são as permutações começando com o 1, é isso?
E agora tem as permutações que começam com o 2. Vão ser 24 no total, né? Então, vamos lá. 2, 1, 3, 4. 2, 1, 4, 3. 2, 2, 3, 1, 4. 2, 3, 4, 1. Que mais? 2, 4. 2, 4 agora. 2, 4, 1, 3. 2, 4, 3, 1. 3, 1, 2, 4. 3, 1, 4, 2. 3, 3, 2, 1, 4. 3, 2, 4, 1. Certo? Quem mais? 3, 4, 1, 2. 3, 4, 2, 1. E agora vem as que começam com o 4, que é o 4, 3. Aliás, 4, 1, 2, 3. 4, 1, 3, 2. 4, 4, 2, 1, 3. 4, 4, 2, 3, 1. 4, 3, 1, 2. 4, 3, 2, 1. Ixi, Maria. Tem 24 permutações aí? Tem, né? Eu coloquei 4 por colunas e tem 6 linhas, né? 6 vezes 4, 24. Então, tem as 24 permutações aí. Beleza? Essa foi a questão 1. Bom, então, diga aí, Gilmara. Questão 3 da lista 4. Lista 4, questão 3. Essa daqui é boa, né? Encontrar o inverso dessa matriz aqui. Eu, para eu acabar não ultrapassando muito o horário aqui, eu vou dar a seguinte sugestão. Pegue, por exemplo, n igual a 3. Vocês conseguiram entender qual é o padrão aqui? Conseguiram entender qual é o padrão? Se n for igual a 3, como é que ficaria essa matriz A? Ela seria... Vamos fazer, se n fosse igual a 4, né? Se n fosse igual a 4. Como que seria essa matriz aí? Ela seria 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 0, 0, 1, 2, 0, 0, 0, 1. Sim ou não? Tá? Ah, desculpe. Foi mal. Eu não estava mostrando, não. Vai ser isso aqui. Concorda? Aí, como é que você vai calcular a inversa? Vamos pensar na 3 por 3. Vamos pensar na 3 por 3. Como é que você calcula a inversa disso? Você vai colocar a matriz de identidade do lado. Essa questão vai ser um exercício de abstração em relação às operações elementares. Como é que você vai encontrar a inversa? Você vai escalonar isso aqui agora, tá certo? Vamos escalonar isso? Vamos lá, ó. Eu vou usar esse número 1. Aliás, esse número 1 aqui para anular esse cara e esse. Quais são as operações que eu vou fazer aí? Quais são? Linha 1 menos 3, linha 3 no lugar da linha 1. E linha 2 menos 2 vezes linha 3 no lugar da linha 2, né? O que é que vai dar? Então, a terceira linha eu só vou repetir. E as outras duas linhas vão lá. Quando eu fizer essa linha menos 3 vezes essa, isso aqui vai virar 0, isso aqui continua 2, né? Vai ficar 1, 2, 0, 1, 0, menos 3. Vê se concordam aí. Linha 1 menos 3 vezes a linha 3.
E quando eu fizer linha 2 menos 2 vezes a linha 3, o que é que vai acontecer? Esse número aqui vai virar zero, e no lugar desse aqui vai aparecer o menos 2, né? O que é que vai acontecer aqui? Vai dar 0, 1, 0, 0, 1, menos 2. E agora? Eu vou usar esse 1 para anular esse cara. Quando eu fizer isso aqui vai virar zero e aqui vai virar o quê? Qual é a operação que você vai fazer aqui agora? Eu vou fazer linha 1 menos duas vezes a linha 2 no lugar da linha 1, correto? Então, vou repetir a linha 3 aqui, vou repetir também a linha 2, porque eu não estou mexendo nela, e vou alterar a linha 1. Vai ficar 1, 0, 0, 1, menos 2, menos 3. Sim ou não? Você consegue ver qual é a relação entre a matriz original e a inversa? Vê se você consegue perceber aí, ó. Exatamente. Então, ó, nessa questão, é isso o que vai acontecer. Agora, claro, aqui ela tá uma matriz genérica, né? Aí é mais fácil, é mais difícil perceber que é isso. Por isso que é importante, em exercícios desse tipo, você fazer os casos menores, né? Porque se você não consegue resolver esse exercício para n valendo 3, n valendo 4, como é que você vai fazer ele sendo um n qualquer? É por isso que é importante, façam os casos menores para você perceber, pelo menos, o que está acontecendo. Agora, como é que você vai escrever isso? Aí é outra história. Certo? Aí é outra questão. Aí é outra história. Mas já sacou, né? O que é que tem que dar, né? O que é que tem que dar? Agora você tem que ver como é que você vai escrever para justificar. Beleza? Matheus está dizendo que não fica assim não. Não fica assim não o quê, Matheus? Peraí. Ah, peraí. Teve alguma conta errada, foi? Senão a conclusão é outra. Ah, verdade, aqui, ó. Aqui vai dar um, né? Aqui vai dar um, né? Então o padrão não é aquele, né? Viu aí, Gilmara? Então, padrão, então o padrão ainda vai ser pior, né? O padrão vai ser pior. Pensa, então, beleza. No caso 3 por 3 apareceu isso, né? Apareceu isso aqui. A inversa disso acabou sendo isso. Se aqui fosse uma 4 por 4, será que aconteceria? Se fosse assim, né? 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 0, 0, 1, 2, 0, 0, 0, 1. Aí se for botar a matriz de identidade do lado, faz tempo que eu não faço essa questão. E aí vai escalonar, né? Quando você usa esse número 1 aqui para zerar esses carinhas, aí aqui vai aparecer menos 2, menos 3, menos 4, com certeza. Sim ou não? E aqui 0, 0, 0. Né? Porque o resto aqui não vai alterar, né? Sim ou não? Aí você vai usar agora esse número 1 para zerar esses carinhas aqui. Certo? Aí quando você zerar esses carinhas aqui, esses aqui não serão alterados. Aliás, esses aqui serão alterados, né? Vamos lá, ó. Aqui é 3 e aqui é 2. Qual é a alteração que vai acontecer? Vamos lá, ó. Eu vou fazer esse cara menos 3 vezes esse. Então, eu tenho que fazer esse cara menos 3 vezes esse. Menos 4 menos 3 vezes menos 2 vai ser igual a menos 4 mais 6, que é 2. Certo? Concorda? Então, aqui vai virar 0, aqui vai virar um 2.
Esse aqui, eu vou fazer esse cara menos duas vezes esse. Quando eu fizer o mesmo aqui, ó, esse cara menos duas vezes esse, eu vou ficar com menos 3 menos duas vezes menos 2, que é menos 3 mais 4, que é 1. Então, aqui vai virar 1, aqui vai virar 0. Beleza? E outra coisa, né? Aqui vai virar menos 3, aqui vira menos 3, né? Ah, desculpe, né? Ah, espera aí, que eu estou viajando aqui. Eu não estava substituindo aqui, né? Esse cara vira 2, esse cara vira 1, aqui é 0, aqui é 0, aqui é 0, aqui é 0, né? E aqui, o que que vai aparecer? Aqui vai aparecer menos 3, aqui vai aparecer menos 2. Agora tem que usar esse 1 para anular esse. O que que vai dar? Quando esse daqui virar 0, aqui o que que vai acontecer? Esse menos 2 esse, vai virar menos 2 aqui, né? Eu acho que tem alguma coisa estranha, tem alguma coisa errada aqui ainda. Esse padrão aqui está muito doido. Não vai ser isso, não. Tá, eu me confundi na conta toda aqui agora. Agora eu já errei a conta toda aqui. Deixa eu repetir aqui. Vou zerar esses, aqui não acontece nada. E aqui vai ficar menos 4, menos 3, menos 2. E aqui, 0. Usa esse 1 para anular esses dois caras. Aí eu vou fazer esse menos 3 esse, que é esse menos 3 esse. Aí esse vai virar 0. Aqui vai aparecer menos 3. Para eu zerar esse cara, eu vou fazer esse menos 2 esse. Aí aqui vai virar 0. E esse menos 2 esse, aqui vai aparecer menos 2. Só que aí eu tenho que alterar esses aqui também, né? Quando eu fizer esse cara menos 3 esse, aí esse aqui virou 2. Quando eu fizer esse menos duas vezes esse daqui virou 1. Beleza, tá isso daí, né? Agora eu tenho que zerar esse carinha aqui, fazendo esse menos 2 esse. Aí aqui vai virar 0. E quando eu fizer esse menos 2 esse, aqui vai aparecer menos 2. Esse menos 2 esse, aqui vai aparecer 1. Que padrão doido, né? Agora que tá aparecendo. Tá aparecendo aqui 1, menos 2, 1, 2. Rapaz. Será que esse vai ser um padrão? Se fosse 5 por 5, será que daria, hein? Enfim, vai ter que pensar, né? Faz tempo que eu não faço esse exercício também. Eu vou até ver se resolvo ele para depois comentar sobre ele também, né? Bom, enfim, já é 2h46 aí, eu ultrapassei 6 minutos do horário. Matheus, tenta fazer essa questão aí também. Paloma, Gilmara, Evaldo, todo mundo, né? Tenta ver qual vai ser o padrão. Tá meio. Vai ser meio chatinho de escrever, né? Mas dá certo. Tem que dar, né? Vai aparecer um padrão aí. Bom, então tenham todos aí uma boa tarde. Até sexta-feira. Lembrando que sexta-feira é o último dia para a gente fazer exercícios e tirar dúvidas, viu? Que a prova é sábado. Ok? Então, boa tarde, até sexta. Tchau para vocês.